Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Tudo que eu preciso está no Evangelho. Lá em João Evangelho, capítulo 1, Evangelho, capítulo 1, versículo 3 ou 4. Está escrito que Jesus Cristo é a fonte da vida. A fonte da vida não é homem nenhum. A fonte da vida não é o pastor Antônio Júnior. A fonte da vida não é alguém aí que tem 1 milhão de seguidores, 8 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, 200 milhões de seguidores. Você está compreendendo? A fonte da vida não é Platão, não é Sócrates. Não. A fonte da vida é Jesus, a palavra de Deus. Isso está onde, pastor? João Evangelho 1:3. Vamos ler no versículo 1 para você entender aqui. Por quê, pastor? Porque vai chegar um momento aqui no verbo que vai estar falando como se falasse do passado. Mas é porque, se você não ler os outros 2 versículos, parece que é no passado. Mas só que não é no passado. Preste atenção. No começo, isso no começo, aquele que é a palavra já existia. Jesus já existia, pastor. Ele já existia. Antes de tudo começar. Antes de tudo começar, Jesus Cristo já existia. Nós conhecemos ele como Jesus Cristo. Mas, na verdade, inicialmente, não é Jesus Cristo. Não, pastor? Não. Verbo. Verbo. Se você ver lá em Gênesis, no versículo 1 de Gênesis, lá no começo, você vai ver que no princípio, o nome era Verbo. Quer ver? Coloca lá para mim rapidamente, irmão. No começo, ele já existia antes do começo. No começo, Deus criou os céus e a terra. Segue. E a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Segue. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Segue. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Segue. Deus pôs na luz o nome dia e na escuridão pôs o nome noite. A noite passou e veio a manhã e esse foi o primeiro dia. Segue. Então Deus disse. Deus falou. Deus o quê? Disse. Então Deus disse que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em duas. Era tudo água. Era tudo água. E escuridão. Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Por quê, pastor? Você precisa enxergar, diferenciar o bom do ruim. Então ele criou a luz, agora dava para ver. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-las. Para separar em duas partes. O que foi que separou? Em duas partes. Está vendo esse ar que estamos respirando? Então significa o quê? A terra aqui onde estamos é a parte de baixo. O céu é a parte de cima. Foi essa separação, pastor, a atmosfera? Exatamente. A separação que Deus fez é essa atmosfera que há. Entre um espaço e o outro espaço. Está compreendendo? Se tornou duas. Era um só, pastor, era um só. Era um todo. Deus separou. Colocou uma parte para baixo e outra parte para cima. Deu para entender? Segue. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão
que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Uma coisa que você aprende, guarda com você, quando alguém vai fazer teologia, a primeira coisa que se ensina, o quê, pastor? A Bíblia, ela mesmo se explica. Pintou uma dúvida? Continua lendo. Você vai encontrar a explicação. A Bíblia mesmo se explica. Amém? Segue. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. E a noite passou, e veio a manhã, e foi o segundo dia. Segue. Aí disse Deus, que a água que está debaixo do céu, porque ele colocou o nome de céu. Até então não tinha ainda colocado um nome. Por quê, pastor? A obra de Deus ela é feita por etapas. Tem pessoas que são ansiosas e querem que as coisas aconteçam rapidamente. É por etapa. Eu não nasci com 1,73 m. Quando eu nasci, alguém podia pegar na mão. Eu não sei com quantos centímetros eu nasci. Eu sei quantos meus filhos nasceram. Eu sei que teve um filho que nasceu com 43 centímetros. Eu sei que teve um outro que nasceu com 50 e alguma coisinha. É melhor eu deixar para lá, né? Vamos voltar aqui. Que aí, saber eu sei. Às vezes você esquece uma coisa que você sabe também, né? Então é melhor deixar para lá. Mas saber eu garanto para você que eu sei. Então o que acontece? Mas eu não era. Eu era pequeno. Aí com o tempo eu fui me tornando o que eu sou. Tem pessoas que querem que as coisas sejam... Não é assim. A obra de Deus, ela é feita por etapas. Por quê? Porque, irmão, nós não temos condições, muitas vezes, que Deus se manifeste totalmente como nós queremos. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Eu sei que às vezes estamos numa ansiedade que as coisas ocorram, que aconteçam, e às vezes estamos até precisando, mas coloca no teu coração. Você quer Deus contigo? Eu quero, pastor. As coisas vão acontecer gradualmente. Etapa por etapa. Amém? Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajuste num só lugar, a fim de aparecer a terra seca. E assim aconteceu. Então era um todo. Deus vem e separa, fala, negócio é o seguinte, sobe, separa, atmosfera. Agora vamos fazer outra coisa. Porção seca, por um lado, água, por outro. Quero ver um pedaço de terra aí. Assim aconteceu. Segue. Depois pôs na parte seca o nome de terra. E nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu o que havia feito era... Tudo que Deus faz é bom. Segue. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Isso é, plantas que deem semente e árvores que deem frutas. E assim, você está entendendo? Que tudo que Deus fez, ele fez por meio do verbo. Ele fez por meio da palavra. O senhor está dizendo o quê, pastor? Estou dizendo que o poder de Deus é a palavra. O poder de Deus é a palavra. Tem pessoas que estão sem poder para mudar a vida dela, porque ela está sem a palavra. Tem pessoas que estão sem poder para mudar uma situação, uma circunstância, porque ela está sem a palavra. O poder de Deus é a palavra, o verbo. O verbo que se fez carne. O motivo do verbo se fazer carne é um motivo, qual é, pastor? O objetivo é a salvação. É uma outra história que nós vamos conversar uma outra hora. Volta lá. É uma outra história que nós vamos conversar uma outra hora. Mas você tem que ter esse entendimento com você. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim, a bênção de Deus, ela traz multiplicação. Não estou conseguindo progredir, prosperar, crescer, evoluir. Está sem a bênção de Deus. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus traz. E se eu estou sem arroz, o que eu faço? Eu vou lá buscar no mercado.
Antigamente não tinha mercado, o cidadão ia lá buscar na roça. Vai lá, pega, colhe lá um punhado de arroz. Por quê? Porque eu estou sem. Se eu estou sem a bênção, eu tenho que fazer o quê? Buscar a bênção. Aonde encontro a bênção? Na palavra. Por quê, pastor? O poder é a palavra. As coisas acontecem por meio da palavra de Deus. Você está compreendendo? 12. E a terra produziu todo tipo de vegetais. Mas por que produziu? Porque ele deu a palavra, ele deu a ordem. Quando Deus falava, Jesus a palavra, ia lá e fazia tudo que tinha que fazer. Correu, criou a vegetação, os matinhos começaram a crescer, as árvores começaram a crescer, toda a vegetação começou a crescer. Por meio que é o poder. Por meio da palavra você transforma o teu casamento. Por meio da palavra você transforma a tua vida financeira. Por meio da palavra você transforma os teus pensamentos. Por meio da palavra você transforma qualquer área da tua vida, a vida do teu filho. Mas muitas vezes a pessoa ela só não está vencendo. Por quê, pastor? Porque ela está sem o poder de Deus, que é a palavra. Eu preciso da palavra. Está compreendendo? Não, ó. E a terra produziu todo tipo de vegetais. Plantas que dão semente e árvores que dão frutos. E Deus viu que o que havia feito era bom. Segue. A noite passou e veio a manhã e foi o terceiro dia. Segue. Então Deus disse que haja luzes no céu para separar o dia da noite e para marcar os dias, os anos e as estações. Segue. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim, você não percebeu que tudo que Deus está determinando, declarando, está se materializando? Por quê, pastor? Porque a palavra é o poder de Deus. As coisas elas vão acontecer conforme eu falo. Segundo a palavra. Você está entendendo? Segue. Deus fez duas grandes luzes. A maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Segue. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra. Segue. Para governar o dia e a noite. E para separar as luzes, e para separar a luz da escuridão. Irmão, a escuridão ela não pode estar envolvida com a luz não pode estar envolvida com a escuridão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você responde para você. A Bíblia diz, o que é que tem? Agora eu quero que põe. A Bíblia diz, o que Deus tem com Satanás? O que Satanás tem com Deus? O que o ímpio tem com o justo? Que justo tem com o ímpio? Irmão, eu declaro que eu sou de Jesus Cristo, Senhor. Como é que o meu melhor amigo, o meu parceiro, o meu chapa, ele é chefe do tráfico? Eu declaro que eu sou de Jesus Cristo, Senhor. Como é que minha melhor amiga, a minha parceira, a minha chapa, a minha confidente, é dona de um bordel? Presta atenção que você vai entender. 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Está falando como, pastor? Não vou, o meu patrão é descrente, não vou trabalhar com ele. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de relacionamento. Está falando de sociedade. Falando de relacionamento. Não se junte com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Eu vou ser sócio de um cara que não tem escrúpulos, que não respeita a palavra. Vai surgir um negócio rentável, bom, promissor, só que desonesto.
Ele vai querer. Se eu for um homem de Deus de verdade, eu não vou querer. Se eu for um homem de Deus meia boca, eu vou ser contaminado por ele. Por quê, pastor? Porque a cobiça é um adversário terrível. Eu vi um rapaz fazer algo que hoje eu faria, mas na época eu não ia fazer, não. Ele trabalhava, quando estava começando essa questão de programação de computador, um programador de computador ganhava dinheiro. Ele trabalhava na Kellogg's do Brasil. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Kellogg's do Brasil. Ele trabalhava na Kellogg's do Brasil. Ganhava R$2.000. Um exemplo, para você entender. Alguém veio, ele mandou alguns currículos, alguém veio, porque na área dele estava se ganhando mais. Alguém veio e o chamou para uma conversa. O cara falou assim, rapaz, teu currículo é fantástico, maravilhoso. Aqui, você vai ganhar 20 mil. Ele ganhava 2. Aqui você vai ganhar 20. 10 vezes mais que ele estava ganhando. Só que tem um porém, eu estou vendo aqui que você não fez o 3º grau. Mas não tem problema não, eu vou colocar aqui que você fez, porque sou eu que contrato mesmo, então assim você vem trabalhar com a gente. Ele falou, mas eu não posso dizer que eu fiz o 3º grau se eu não fiz. É detalhe, é besteira, é uma mentirinha boba. Ele falou, não, não é não. Eu pertenço a Cristo Jesus. E a Bíblia diz, não mentais. E a Bíblia diz mais, aquele que mente é filho do diabo. Obrigado. Não, mas rapaz, sou eu que contrato. Obrigado. Deus te abençoe. Foi embora. Você teria coragem de fazer? Eu não vou mentir para você. Na época, não. Hoje, sim. Mas na época, não. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, esse cara é retardado. O que tem demais? Tem demais. A luz, ela é separada das trevas. Como é que eu posso dizer que eu soluço meu comportamento é de quem está nas trevas? Como eu posso dizer que eu soluço a minha comunhão com quem está nas trevas? Como? Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver? Se Deus separou. Você não leu comigo agora? Volta lá para mim, daqui a pouco você volta aí. Você não leu comigo agora? O que Deus fez? Ele separou. Ele separou para governar o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. A luz não pode estar unida à escuridão. Por quê? Porque Deus separou. O que é uma pessoa consagrada? O que é uma pessoa consagrada? Uma pessoa separada. Eu não posso viver como vivem os descrentes. Eu não posso viver como vive o descrente. Não posso ter comunhão com o descrente. Quando eu digo, eu estou falando de comunhão, não estou falando socialmente, tá? Eu estou falando socialmente. Socialmente eu converso e vou em qualquer lugar, todos os lugares que for, eu vou. Eu preciso de uma academia, eu vou. Eu preciso de ir no mercado, eu vou. Eu preciso de entrar para comer no lugar, eu como. Não importa se aquele lugar ali alguém cultua, se tem alguma imagem, não importa. Não importa. Eu gostava, quando eu morava em Cascavel, no Paraná, eu gostava de comer num pesqueiro. Eu gosto de peixe. Eu gostava de comer num pesqueiro. Que eu não vou falar o nome, porque lá tem vários, então, aí não identifico. Eu gostava de comer num pesqueiro, eu e minha esposa. Nós chegávamos cedo, pescávamos, né? Aquele peixe que paga, que o peixe praticamente pula em você, né? Você já viu aquele que você chega e fala assim, peixe, ele pula na cesta, né? Não é aquele negócio que você fica 2 horas lá, não. É coisa rápida, porque você paga pelo peso que você pesca. Então, quer dizer, quanto mais você pescar, mais o proprietário ganha. Então, não sei se eles hipnotizam o peixe, né? Você chega, o peixe olha para você, já pula. É um daqueles. E nós pescávamos, aí depois nós almoçávamos. Muitas vezes até você pode almoçar até o peixe que você pescou nesse local. Então, o que acontece? Quando você entrava nesse local, tem imagens de demônio para tudo quanto é lado. Eu sei que é demônio. Mas não é por isso que eu não vou lá comer.
Por quê, pastor? Porque não é disso que Deus está falando. Deus está falando de relacionamento. Meu amigo, meu parceiro, alguém que anda comigo, alguém que eu me confesso com ele, se confessa comigo, me aconselhe com ele, se aconselha comigo. Como a luz pode ter comunhão com as trevas? Se Deus separou. Ele separou para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu o que havia feito é bom. Ele separou a luz das trevas. Por quê, pastor? Porque é bom que a luz fique para um lado e as trevas fiquem para o outro lado. Volta lá agora, por favor. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Não tem lógica. Como é que a luz e a escuridão podem viver? Não pode, porque Deus separou. Ele está falando, não tem como viver, Deus separou. Deus criou a mim, criou a você, e nos trouxe por meio de Jesus Cristo, para poder ter comunhão com Deus, para poder ser amigos de Deus, para que justamente sejamos um povo só dele, um povo separado. Você está compreendendo? Um povo separado. Ele não me chamou por chamar. Ele me chamou para viver separado. Não é para me viver socialmente isolado, não. Posso viver em sociedade, devo viver em sociedade. Cada um tem um entendimento. Tem amigo meu, por exemplo, que acha errado ir num campo de futebol, assistir um jogo. Eu não acho errado. Eu não acho errado. O senhor vai, pastor? Irmão, está caro demais. Mas se você me arrumar um ingresso para ver um jogo da Libertadores, ver o campeão mundial, que nego fala que não tem mundial, ganhar um jogo, você me chama, você me dá que eu vou. Por quê, pastor? Porque eu não vejo nada demais. Agora, às vezes o ambiente fica pesado. Fica, está cheio de pessoas do mundo ali. E falar palavrão para as pessoas do mundo, elas têm impressão até que é algo moderno, né? É daquela pessoa que é para frente. Então, falar para você que não incomoda, às vezes, ouvir um palavrão ou outro, incomoda sim. Por isso que eu estou em São Paulo, já depois que eu voltei ao estado de São Paulo, eu estou em São Paulo há 6 anos, no estado de São Paulo, 2 na capital e 4 no geral do interior, 6 anos no estado de São Paulo, e eu fui 2 vezes. Quer dizer, então, por quê? Porque, pastor, porque não é. Acaba que você ouve. Mas, todavia, eu faço o meu ambiente. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que Deus não está falando de relacionamento social. Não é de relacionamento social. Eu vou trabalhar numa empresa agora, tem 30 funcionários na empresa. Todo mundo é crente aí? Aí alguém vem e fala, eu não sou, então eu não posso trabalhar aqui, não posso me misturar com descrente. Não é isso. Não é isso. Ele está falando de relacionamento, de parceria. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Não se ajunte com os descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver? Não pode. Segue. Não pode. Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Não tem como. O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Não vai dar certo esse casamento aí. Ah, está amarrado. Não adianta amarrar. Luz só tem comunhão com luz. Não dá para ter comunhão luz e trevas. Eu caso com um homem que não é de Jesus, não vai dar certo. Eu vou passar por tribulações, por brigas, discussões. Por quê? Porque o pensamento dele é um, o meu pensamento é outro. O meu marido quer ir para balada, quer ir para o forró, eu quero ir para a igreja, não vai dar certo. A minha mulher quer curtir a noite, eu quero adorar a Deus, não vai dar certo. A minha mulher quer ver um filme picante, eu quero ler a Bíblia, não vai dar certo. Agora já casei, pastor, agora fica. Fica e luta para a transformação. Pode largar não. Não pode largar não. Você tem que ter entendimento, não é depois que você está no buraco. Você tem que ter entendimento para não entrar no buraco. Entrou, fica aí.
Até encher de terra para deixar de ser buraco. Deu para entender? Até encher de terra para deixar de ser buraco. Mas você vai passar por situação de ter que arrumar terra para encher buraco que você não precisava de passar. Se você respeitasse uma coisa chamada princípio. Isso é princípio. Isso, além de ser princípio, é fundamento. Por quê, pastor? Porque existe princípio, existe fundamento, existe lei. Isso, além de ser princípio, é fundamento. Nós temos que ter entendimento. Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente tem em comum? Por que não vai ter em comum nunca, pastor? Volta lá em Gênesis. Onde estávamos? Em Gênesis. Para governar o dia e a noite, e para separar a luz. Deus separou a luz das trevas. Agora você diz que é de Jesus e quer viver como as pessoas nas trevas vivem. Você diz que é de Jesus e quer ter comunhão e os teus amigos, os meus amigos, eles são a turminha do fumo. Não, pastor, mas eu não fumo. Ah, para. Os teus amigos, a tua intimidade é o pessoal da birita. Ah, não, mas eu não... Ah, para. As tuas amigas são as meninas fáceis. Não, mas eu não sou fácil. Pessoal, para. Você não entendeu, não? As más conversações corrompem os bons. Você vai ser contaminado. Você vai ser influenciado. E você vai perecer. Não tem jeito. Primeira carta aos Coríntios 15:33. Não se enganem, não se engane. Você não é diferente, eu não sou diferente. Você não é diferente, eu não sou diferente. Eu posso estar limpinho, irmão. Se eu entrar numa oficina, por mais cuidado que eu tenho, eu vou acabar encontrando uma sujeira. E olha que eu tive cuidado. Vai contaminar. Não tem jeito. Não se engane. As más companhias, as más companhias estragam os bons costumes. Mas eu ensinei ele certinho, ensinei ela certinho. Mas aí são as companhias. Você está tendo comunhão com as trevas. Vai acabar algum traço das trevas se apoderando de você. Me diga com quem tu andas, já diziam os antigos. Que eu direi quem tu és. Já diziam os antigos. Agora a Bíblia diz, ande com sábio, será sábio. Se eu ando com indouto, vou ser indouto. Por quê, pastor? O homem é produto do meio. O homem é produto do meio. A Bíblia diz, se eu não me engano, lá em uma das cartas de Pedro, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus conserva a si mesmo. Quem tem que me conservar sou eu. Olha lá, Provérbios 13:20. Quem anda com o sábio será sábio. Mas quem anda com os tolos vai se tornar tolo, vai acabar mal. Por quê? Porque o final do tolo é acabar mal. Está compreendendo ou não? Sim ou não? Ô pastor, meu filho era muito boa pessoa, de repente começou a andar com o Joaquim e o pastor virou a cabeça. Ele foi contaminado. Você devia ter tido firmeza para impedir que ele andasse com o Joaquim. Mas essa cultura, desculpa, posso falar? Posso mesmo? Vai falar mal de mim depois? Essa cultura desgraçada americana que se apodera do Brasil, e uma delas é: não mexe com o meu espaço, eu tenho meus direitos, não fala comigo. Ô Glauber, é meu amigo, Glauber, parceiro mesmo. Eu conversava com o Glauber todos os dias quando tinha Nextel. Aí acabou o Nextel, paramos de conversar todos os dias. Mas conversa todo dia. E acabava a bateria do celular, do Nextel, tudo que a gente conversava. E o Glauber falou para mim, quando ele chegou nos Estados Unidos, a primeira instrução, quando a criança chegou na escola, diz que a professora chamou o filhinho dele, deu um cartão para ele. Falou,
Se teu pai gritar com você, se ele bater em você, encostar em você, liga nesse número aqui que a gente vai lá correndo te ajudar. Aí ele falou, Júnior. Aí meu filho chegou em casa, o filhinho dele tinha 5 anos, para 6 anos. Chegou em casa, falou, agora é o seguinte, papai. Você relar a mão em mim, eu chamo a polícia. Porque a cultura americana. A cultura americana é assim, a proteção é essa. Pode pesquisar. Eles protegem primeiro a criança. Depois, eles protegem os animais. Depois, eles protegem a mulher. E por último, o homem. É nessa escala. Pode dar um Google e procurar. Aí ele chamou o menino e falou, rapaz, falou para o menino, você está de brincadeira? Você não é americano não, rapaz. Deu-lhe um tapa na orelha. Deu uma bronca, colocou de castigo. Aí depois chamou para conversar. Aí explicou para ele, filho, isso está errado. E se você fizer uma coisa dessa, eles vão levar você embora do papai e da mamãe. É o que você quer? Não. Então esquece esse ensinamento, filho. Porque teve que ser duro. Por quê? Essa cultura. Eu tenho a minha privacidade. Privacidade? Que privacidade nada. Você come na minha casa, dorme na minha casa, usa a minha roupa, come a minha comida. Você não tem privacidade, não. Não tem esse negócio, não. Essa cultura é lá fora. E é lógico, irmão, você não vai bater no teu filho. Você bate no teu filho, quem vai gostar de ver isso é o diabo. Eu nunca bati num filho meu. Nunca, pastor, nunca. Com exceção da Camila, que levou 3 cintadas quando era pequena. Mas eu tive que dar essas 3 cintadas, por quê? A Camila era terrível. Você tem uma ideia? Ela foi expulsa de 3 escolinhas de igreja. Irmão, eu sou o pastor da igreja. A partir da escolinha chegar para mim e falar, pastor, ou eu ou sua filha, o senhor escolhe. Você imagina como é que não era a Camila, né? Por quê? O senhor está falando assim, por quê? Porque os obreiros têm temor, as tias da escolinha têm temor. Quando elas vêm falar comigo, elas vêm falar com muito respeito. Então, para uma tia chegar a esse ponto, imagina como é que não era a Camila. E uma vez, um amigo meu foi dar uma bronca, né? Ela falou, Camila, teu pai vai te bater. Ela olhou para ele e falou assim, bate nada, bobo. Ele fala que vai bater, mas ele tem dó. Ele não bate nada. Por causa dessa palavra dela, eu tive que dar 3 cintadas. E deu dó. Doeu mais em mim do que nela. Acho que eu chorei uma semana. Mas por quê, pastor? Eu estou totalmente contra a violência. Quem quer ver você bater no seu filho é o diabo. O que eu tenho que fazer então, pastor? Manter a tua palavra. Não é não. Sim é sim. Pode é pode. Não pode, não pode. Agora chega, mãe, deixa. Não. Mãe, deixa. Não. Mãe, deixa. Não. Mãe, deixa. Não. Mãe, deixa. Ai, vai, menino, vai. Criança é inocente, não é burro. Você não tem palavra, não tem a tua palavra. Prejudica o teu filho. Nunca precisei de bater, por quê? Porque eles aprenderam que a minha palavra é uma só. Se o pai fala que vai, vai. Se o pai fala que não vai, não vai. Não tem jeito. Então você tem que prestar atenção na palavra que você dá. Irmão, olha para a palavra de Deus. Para aquilo que ela diz. Amém? Ele é a fonte da vida. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não anda em trevas. Viver em pecado é viver em trevas. Não vive no pecado. Mas o que de Deus é gerado. Irmão, quem tem que se conservar sou eu. Eu que tenho que escolher as minhas companhias. Eu que tenho que escolher o tipo de conversa que eu uso. Eu que tenho que escolher que tipo de conteúdo que eu acesso na internet. Eu que tenho que escolher que tipo de programa que eu assisto. Eu que tenho que escolher. É eu que tenho que escolher. Conserva-se a si mesmo. Por ele se conservar em luz. O diabo, ele está nas trevas. Ele só pode alcançar quem está nas trevas. Então, por ele se conservar na luz, o maligno não lhe toca. Por quê, pastor? Ele se conserva na luz. Ele conserva a si mesmo, ele se conserva na palavra. Lembra de João 1, 3? Lembra? Mas vamos ler João 1, 1 para encerrar. Evangelho. No começo, aquele que é a palavra. Tudo é feito por meio da palavra. Ele era o verbo.
Ele se tornou carne, mas era o verbo. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra. Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Por quê? A palavra é o poder de Deus. Segue. A palavra é a fonte da vida. Por que está escrito era, pastor? Porque por meio da palavra tudo foi feito. A fonte da vida, o poder de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a fonte da vida. Tudo foi feito por meio da vida, a palavra, Jesus. A palavra produz vida. A palavra produz vida. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as... Só está na luz aquele que está na palavra. Aquele que anda na palavra, esse é o que se preserva. Esse é o que se mantém na luz. E aí? O maligno não tem como tocar. Por quê? O maligno só entende de trevas. Ele não entende nada de luz. Agora, se você sai da palavra, você vai para as trevas. Aí sim, ele vai ter condições de tocar em você. No teu casamento, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças e em tudo mais. A palavra é o poder de Deus para transformar a tua vida. Que Deus fale mais no seu coração. Amém? Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.